2017, IADS, Polícia Militar do Distrito Federal, oficial da Polícia Militar. Com base no artigo 142 do capítulo 2 das Forças Armadas, do título 4 da Defesa do Estado, das Instituições Democráticas, da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. A. É cabível habeas corpus no tocante ao mérito das punições disciplinares militares. O item está falso. Percebam que, nesse caso, a IADS ela especificou. Ela colocou assim, olha, é possível no caso do mérito, no tocante ao mérito. No tocante ao mérito, não é permitido. Tá? Agora, se for para questionar a legalidade dessa restrição da liberdade, aí sim poderia caber habeas corpus. Importante ressaltarmos que o artigo 142, parágrafo 2º da nossa Constituição diz que não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Tá? Então não cabe habeas corpus, essa é a regra. De acordo com o STF, para julgamento do mérito, não cabe. Para analisar o mérito, não cabe. Mas se for para analisar a legalidade, cabe. Tá ok? Então, é isso. Item falso. B. A sindicalização dos militares é permitida. Falso. Como nós já verificamos lá no artigo 142, parágrafo 3º, não é permitido que o militar ele se sindicalize e nem exerça o direito de greve. Falso, né? C. O militar, enquanto em serviço ativo, pode filiar-se a partido político. Falso. O militar, ele na atividade ele não pode se filiar a partido político. Ele pode, na verdade, se filiar após a sua atividade, ou seja, na inatividade. Vamos lembrar o seguinte, você pode até pensar, ué, professor, mas como é que ele... Eu já vi um camarada que é militar, um cabo militar, e simplesmente... Ou Fraga, no caso Fraga aqui do Distrito Federal, já estamos falando no âmbito do DF, o Fraga militar, e nesse caso, ele é político. Mas como pode isso? Percebam, de acordo com a Constituição, o artigo 14 diz que o militar que é alistável, ele também é elegível. Mas ao mesmo tempo aqui diz que ele não pode se filiar a partido político. Não obstante, o próprio artigo 14 diz que não pode, que não existe eleição avulso. Tá? Então, tem que se estar filiado em um partido político. Mas como é que faz nessa situação? O STF entendeu que o simples registro à candidatura já valeria para o militar. E aí você fala assim, ué, professor, mas como? Só um simples registro? Nesse caso, se o militar ele vencer a eleição, né, logicamente ele estável, se ele vencer a eleição, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser posto para inatividade. Quando ele for para inatividade, ele se filia ao partido político e assim ele assume o cargo político. Mas qual que é a inteligência da Constituição para isso? É porque é o seguinte, a Constituição ela veda partido político de caráter paramilitar. E aí, nesse caso, se pudesse o militar se filiar a partido político, poderia criar, na verdade, um partido político militar. Né? E nós viemos aí do resquício da ditadura militar. Então, justamente por isso, a própria Constituição ela quer afastar, mas ao mesmo tempo que ela quer afastar um partido de forma organizada militar, ela não quer restringir esse direito. Por quê? Porque acaba que a própria Constituição de 88 ela sofreu drasticamente uma influência dos militares, né? Porque o próprio militar que passou ali o poder, né? Então tem esse resquíciozinho. Mas vamos para frente. Letra D. Ao militar é defeso tomar posse em emprego público civil. Só, primeira coisa, o que é defeso? Defeso é proibido, tá? É vedado. Defeso é proibido ou vedado. Aí quando fala, ao militar é proibido tomar posse em emprego público civil. Falso, tá? Por que falso? Olha, o militar, ele pode tomar posse em outro emprego público civil. Nesse caso, ele vai para inatividade no seio militar. Né? Então perceba, ele pode? Pode, não é uma punição nem nada disso. Né? E aí ele vai para a reserva. Agora, tem um caso também previsto lá no artigo 37 da própria Constituição, que pode se acumular cargo público. Né? Então, no caso, se um médico ele é militar e trabalha no hospital das Forças Armadas, e ele passou também um outro concurso de médico da Secretaria de Saúde, ele pode acumular? Pode. Militar e um cargo de militar e um cargo de médico em outro local? Sim, mas é porque esse militar é um militar técnico, médico, então entraria ali dentro, ele poderia acumular cargo. Se não for assim, se não existir a possibilidade de acumulação, ele vai para a inatividade, ok? Então o item está falso, de acordo com o artigo 142, parágrafo 3º da Constituição.
E. O militar é proibido de exercer o direito de greve. Certíssimo, tá? Eu lembro aqui que está previsto lá no artigo 142, parágrafo 3º, mas eu lembro que não só o militar, tá? Mas também os órgãos de segurança pública, nesse caso, entrando aí também Polícia Civil e Polícia Federal, que não poderia fazer greve de acordo com o STF, tá? Logo, o item correto seria a letra E de escola.